OKC, eu te odeio. Mas calma, vou explicar. Esse time não só atropelou meu visão da massa, sem dó e sem piedade, como também passou por cima de quase toda a NBA, de forma jovem, barata e absurdamente eficiente. Parece até mentira, né? Eles montaram uma das maiores campanhas da história, possui 897 mil picks nas próximas temporadas e ainda foram campeões com uma das menores folhas salariais de toda a história da NBA. Esse vídeo não fala sobre superação, nem de um time azarão batalhando para chegar ao topo. Era para ser a história de um grupo de moleques tentando buscar um troféu que o time só tinha sonhado uma vez na vida. Mas não, é a história de um verdadeiro massacre e talvez o primeiro capítulo de uma nova dinastia na nossa década. Então, se você curte basquete de verdade, gosta de análise com estatísticas e quer entender como o Thunder está a caminho de talvez ser a próxima dinastia da liga, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e bora mergulhar nessa temporada histórica. Por mais que doa assistir as fotos que dão pro Shai, né? Ao longo da história da NBA, 79 times diferentes foram coroados campeões. 79 times que superaram a probabilidade de alcançar a imortalidade do basquete. Mas mesmo dentre esses campeões, existe um clube ainda mais exclusivo. Times que não apenas venceram um título, mas estabeleceram um novo padrão do que é possível para uma única temporada. Desses 79 times campeões, apenas 8 alcançaram 3 métricas chaves: um net rating de pelo menos 10, uma margem média de vitórias de pelo menos 10 e pelo menos 65 vitórias na temporada regular. Para você ter uma noção do peso disso, esses times são simplesmente o Buckets de 71, o Lakers de 72, Chicago Bulls de 92, 96 e 97, os Celtics de 2008 e o Warriors de 2015 e 2017. Essa galera é a realeza do basquete. Foram tão dominantes que conquistar um título mais parecia uma formalidade do que um teste real de grandeza. E sem exceção, todos esses elencos são lembrados como alguns dos melhores times de todas as temporadas da história da NBA. E agora, chegou a hora de colocar mais um nome nessa lista lendária, o Thunder de 2025. Mas falar que eles só entraram nesse clube já é diminuir demais o feito. Na real, o Thunder terminou essa temporada com o 6º melhor aproveitamento de todos os tempos, o 2º maior net rating da história e a maior margem média de vitórias que a NBA já registrou. Isso aqui é absurdo. Por qual métrica você olhar, esse Thunder se enfiou de vez entre as maiores campanhas da liga. Na real, o Thunder não estava só ganhando. Eles passaram os últimos 9 meses destruindo a concorrência. Venhamos e convenhamos, vitória por 20 pontos já é considerado uma surra, correto? Pois eles conseguiram isso 29 vezes. 29. Isso dá quase um terço da temporada e que antes mesmo de começar o último quarto já estava tudo resolvido, com um placar de 20 pontos à frente. Ou seja, em um de cada 3 jogos, a vitória já estava no bolso antes do cronômetro zerar. Conforme a temporada ia rolando, ficava cada vez mais óbvio que a gente estava vendo uma das maiores campanhas de todos os tempos. Era massacre atrás de massacre. O MVP Cestinha, com só 26 anos, tinha ao seu lado não um, mas 2 monstros da defesa que entraram para o time ideal de defesa, e poderia ter facilmente um terceiro. Além de uma rotação tão funda que parecia que colocava outro quinteto titular em quadra toda hora. Nem precisava ser um especialista para perceber que a gente estava presenciando algo histórico. Sinceramente, vou até mudar um pouco esse roteiro, pois nem especialistas na NBA acreditavam que o OKC poderia ser campeão. Magic Johnson falava que eles não tinham experiência suficiente para ser campeões. Os mesmos era dito por Stephen Smith e 99 do planeta Terra também compartilhavam com razão a mesma opinião. Afinal, todo time campeão geralmente precisa de talento, elenco profundo, defesa sólida, consistência tática e, claro, experiência. E era aí que o OKC tinha sua maior dúvida: a falta de rodagem. Nos últimos anos, a temporada regular e playoffs viraram completamente mundos diferentes. Então, ganhar 68 jogos na temporada regular, por mais impressionante que seja, não diz nada se você não mostrar serviço nos playoffs. Virar campeão quase nunca é do dia para a noite. Normalmente leva anos, com muita porrada no caminho, jogador indo embora, frustração, aprendizado e o time mudando de cara até achar o jeito certo de ganhar. Mas o Thunder não quis saber. Eles ganharam tudo e ainda por cima bem mais rápido do que qualquer outro apostaria. Só para ter uma ideia, nos últimos 30 anos a idade média de jogadores da NBA gira em torno de 26,8 anos. Já os campeões costumam ser um pouco mais velhos, com a idade média de 28,8. Justamente porque tem jogadores mais cascudos, experientes e que normalmente já bateram na trave algumas vezes antes de conquistar o tão sonhado título. O Thunder de 2025 quebrou totalmente essa lógica,
com a média de idade de 24,8 anos, é disparado o time mais jovem a levantar um título em quase 50 anos. Veja bem, a maioria dos campeões nem contam com um jogador tão jovem, quem dirá um elenco inteiro jogando minutos importantes nos playoffs. Ou seja, o Thunder não só fez uma campanha mais completa e dominante que a gente já viu, eles ainda entregaram tudo isso uns 4 anos antes do que qualquer um esperava. E aí fica a pergunta, o que vem depois para um time que basicamente preencheu todos os requisitos possíveis em uma única temporada? O desafio agora é provar que dá para repetir. Nos últimos dias, muita gente já começou a falar em dinastia, mas afinal, o que seria de fato construir uma dinastia e o que esse time precisa para chegar lá? Difícil, né? Mas se tem uma lição que a era atual da NBA deixou bem clara, é que talvez as dinastias sejam coisas do passado. Cada geração teve o seu grande time dominante. Celtics e Lakers dos anos 80, o Bulls dos anos 90, Lakers e Spurs dos anos 2000, Warriors nos anos 2010, todos eles marcaram a história da liga de um jeito único, pelo menos até pouco tempo atrás. Desde 2019, a gente viu a NBA coroar um campeão diferente a cada ano. 7 campeões em 7 temporadas diferentes. A maior sequência de troféus alternados da história da liga. Se já era complicado ganhar um título, imagina repetir a dose. Fica ainda mais difícil. Segurar um time vencedor junto vira pesadelo logístico. Lesões atrapalham todo o planejamento. Os jovens começam a ficar caros demais, os veteranos envelhecem ainda mais, o desgaste pesa e, no fim, a janela para ser campeão fecha muito mais rápido do que a gente imagina. No fim das contas, isso mostra 2 possibilidades. Ou a gente vive mesmo numa era de equilíbrio total, com dados, informações rápidas, elencos bem montados deixando tudo muito nivelado, ou então ainda vai aparecer uma dinastia nessa nossa década que ninguém enxergou até o momento. Mas vai ver, a gente já tá olhando para essa dinastia agora. Uma liga onde o talento muda de time toda hora e ativos viram moeda de troca, o Thunder fez o oposto, apostou em desenvolver seus próprios jogadores e construir um time de dentro para fora, até chegar nesse título. Hoje em dia, manter a base do elenco virou prioridade na NBA. A gente já viu que aquele modelo de super times com 2 ou 3 super estrelas carregando o resto do elenco fraco não está dando certo faz tempo. As franquias mais espertas na NBA mudaram a mentalidade, pararam de caçar talentos a qualquer preço e passaram a investir nos modelos mais sustentáveis, desenvolvendo atletas em casa e trazendo peças para encaixe de verdade. E ninguém fez melhor do que o Thunder de 2019. Um detalhe interessante, entre os campeões dessa era mais equilibrada, o Lakers de 2020 teve a menor folha, ganhando um título sendo só o 11º time mais caro da liga. Outros campeões, na sua grande maioria, sempre estavam lá no topo dos elencos mais caros da NBA. O Thunder deste ano, por exemplo, tinha só a 25ª folha salarial mais cara da NBA, ou seja, esse time tem uma margem de crescimento embutido muito grande. Enquanto muitos campeões do passado precisaram desmontar o elenco ou perder peças caras, o Thunder mantém um dos elencos mais baratos da liga, com espaço de sobra para renovar contratos ou segurar quem quiser sair. Sempre falo que dinheiro não compra título, mas que ajuda, ajuda, né? E o Thunder provou isso do jeito mais econômico possível, conquistando um dos títulos mais baratos da história da NBA. Mas talvez o maior sinal de que o futuro desse time é promissor e que talvez a dinastia venha, é que além de ser um time mais jovem a ser campeão, o OKC possui um estoque de picks acumulando 26 nos próximos 5 anos. Isso já vinha chamando a atenção faz tempo, o tanto que eles eram bons mesmo segurando esse monte de escolha de draft. Mas o Thunder ganhar um título agora muda completamente o cenário e deixa esse arsenal de ativos ainda mais impressionante. Quer ter uma noção do preço de tentar ganhar agora? Praticamente todos os times que avançaram nos playoffs este ano estão lá embaixo no ranking das escolhas de drafts futuras. Fica ainda mais chocante se a gente olhar para os últimos 5 campeões. Todos aparecem nas últimas posições da liga em escolhas futuras. Ganhar custa caro, e o Thunder conseguiu fugir totalmente desse preço. Fora o OKC, o único time que conseguiu avançar na primeira rodada e ainda manter um bom estoque de escolha do draft foram o Pacers. O resto, que tem até escolhas guardadas, nem chega perto de brigar pelo título hoje. Para falar a verdade, o único motivo para um time ter tanto capital de draft quanto o Thunder, normalmente seria porque desistiu de competir por 1 ou 2 temporadas para se reconstruir. Enquanto isso, o Thunder conseguiu fazer uma das melhores temporadas de todos os tempos e, ao mesmo tempo,
montar um estoque gigante de ativos para o futuro. Isso é raríssimo. Normalmente você precisa escolher entre ser bom agora ou ser bom depois. Não dá para ter os dois. A não ser, é claro, que você seja Sam Presti e o Thunder, tentando fazer o que ninguém mais consegue. Virar a próxima dinastia da NBA. Mas do jeito que as coisas estão, o Thunder de 2025 já quebrou todas as probabilidades. Um time jovem, de mercado pequeno, construído com um talento da casa, não só marcou seu nome nos recordes, mas também cravou seu legado como campeão da NBA. E fez isso de forma rápida, mais inteligente e tão improvável quanto qualquer outro time da história. Se você gostou do vídeo, te convido a seguir o canal, deixar o seu comentário e até a próxima.